Pronto. Boa noite a todos vocês, quem estiver aqui, quem estiver no link. Vamos iniciar hoje o capítulo 37 de Gênesis. E agora a gente vai iniciar a mesma história de José, que é uma das histórias mais sensíveis, assim, para mim, na Bíblia, porque eu não sei se vocês lembram ou se eu cheguei a falar isso, né? Mas Gênesis, você vê Cristo de começo a final, né? Do capítulo um até o último capítulo de Gênesis, a gente consegue ver Cristo, ou algo que faça referência a Cristo, né? A história de José é muito bonita, a gente vai ver muitas coisas. É triste, porém ela é muito bonita, porque ela ensina como se a gente estivesse ali na essência, na raiz do que é uma obediência a Deus, do que é na raiz, assim, um amor a Deus, é quase que uma ingenuidade que, obviamente, nos dias de hoje que a gente vive, é muito difícil a gente agir tão ingenuamente, mas, obviamente, com a pureza do coração, assim como Cristo fala para que, né, para que a gente tenha coração igual de criança, porque o reino de Deus pertence a elas. Então, é como se a gente entendesse assim o que um coração puro e obediente né, obcecado assim por Deus, como ele era, é bom. Obviamente que sem nenhum tipo de, como é que fala? Exagero de idolatria, essas coisas, né? Porque tem pessoas que ficam tão focadas numa religião ao invés do relacionamento com Deus, né? Que fica algo quase que tóxico, fica uma religiosidade tóxica, onde as pessoas perdem a noção do que é Deus, Cristo, Espírito Santo, eu, as pessoas, e passa a ser igreja, Deus, Jesus, Espírito Santo e tudo mais. Então, a gente vai ver na história de José aqui como Deus agiu na vida dele, como que por diversas vezes sem ele falar, Deus estava lá presente, mostrando e ensinando. E tem coisas que às vezes a gente não vê Deus fazendo, a gente não entende que é Deus fazendo, mas quando a gente cada vez mais tem esse relacionamento próximo a Deus, a gente vê que tudo é orquestrado por ele, se a gente obviamente permite que faça ser dessa forma, né? Tudo vai acontecer da vontade dele, principalmente porque nós somos cristãos e nós somos a gente se entregou a ele. Mas existe uma coisa também da gente entender que as nossas atitudes ou as nossas escolhas erradas vão sempre acabar fazendo. Ele vai sempre usar aquilo por algum propósito, mesmo que seja algo errado que a gente tenha feito, ele vai usar aquilo para o propósito dele. Então a gente vai ver isso aqui na história de José agora. E aí vamos continuar só o restinho de Jacó, que é o que está escrito aqui mesmo, tá bom? Então vamos iniciar, pedir ao Senhor Jesus Cristo que toque nos nossos corações hoje, nessa leitura, que faça com que essa leitura seja tão reveladora para nós, que a gente possa conhecer cada vez mais, Senhor, a sua essência, a forma do seu amor, como o Senhor age na nossa vida, como o Senhor age com seus olhos justos, com o seu amor, com a sua misericórdia no coração de cada um de nós que se conecta contigo. Todos nós que precisamos de uma palavra, precisamos do seu apoio, precisamos da sua resposta e às vezes não vemos de imediato, ou às vezes a gente acha que o Senhor não está respondendo, ou por alguma forma ignorou, ou então coisas externas malignas que faz a gente entender, ou às vezes pensar que o Senhor está nos punindo de alguma forma, sem entender que tudo ocorre para o bem daquele que ama o Senhor, aquele que ama com o coração, com a alma, como todos nós aqui estamos para aprender a fazer isso. Então eu peço para que o Senhor nos abençoe, nos livre de todas as distrações e que todos nós aqui nesse momento, nesse encontro divino que o Senhor nos permitiu estar fazendo, possamos estar cobertos pela tua proteção e tua revelação na palavra. Jesus, me usa como esse canal aqui, usa todos nós como canais nesse mundo e que o Senhor possa fazer com que essa live seja absolutamente reveladora para nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer a ele uma túnica longa. Também vale lembrar que José é filho de Raquel, era a esposa que Jacó, Israel, mais gostava, né? Então tem essa. Também é importante a gente saber. Ele amava Raquel muito, a gente sabe disso, então ele gostava mais de José.
Então ele mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Não conseguiam, desculpa. Então era uma amizade, era uma irmandade ali, como é que fala? Era um relacionamento bem complicado entre eles. Eles tinham um problema muito grande com José. E é algo que a gente, né, quem é pai, quem é mãe, sabe que vocês que são pais, vocês falam, não tem filho preferido, não tem, mas sempre tem algum filho que você tem mais intimidade, ou que você fala mais, ou se você não tem filho, mas você tem irmão, você sabe como, às vezes é um tratamento. O amor, a essência do amor, ela não vai mudar, né? Mas em questão a relacionamento, a mudança. Inclusive tem uma história, depois eu conto para vocês sobre é uma história que envolve Deus, mas que fizeram, não tem nada bíblico. Mas é uma história que fala sobre Deus ser muito próximo de um filho, né? E tem um outro. A gente pode usar o filho pródigo, por exemplo. Depois a gente entra nesse mérito que eu não quero prolongar muito a live, mas é algo que é responsabilidade dos pais mesmos fazer. Então, os irmãos eles percebiam aquela diferença que ele fazia entre todos, né, em relação a José, e por conta disso foram, né, foram criando uma raiva, foram criando uma inveja, foram criando um sentimento ruim em relação a José. Então o relacionamento deles era muito ruim, eles não conseguiam nem falar com ele amigavelmente. Então imagina, ele era o tempo inteiro prejudicado ou maltratado por conta dessa diferença que os pais faziam, né? O pai especificamente, desculpa, porque a mãe dele morreu. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Você vê o coração de José é quase que ingênuo no sentido de cego mesmo, sabe? Porque ele teve um sonho, que é um sonho profético. Quando a gente for ler esse sonho aqui depois, a gente vai entender na Revelação, como é que fala em português? Apocalipse 14, 12 ou 14, se não me engano, vai estar falando sobre isso também. Então, esse sonho dele é importante. E Deus falou com ele entre sonhos, com sonhos, né? Como ele falava também com Daniel, como ele falava com. Então, é uma forma que Deus também tinha de se comunicar. Então, não foi que Deus apareceu para ele, foi num sonho. E muitas pessoas que estudam, estudiosos, né, da Bíblia, ou pessoas que estudam teologia, falam que não foi um sonho, falam que foi uma visão especificamente, mas é sonho mesmo que ele teve. Ele dormiu e sonhou mesmo com isso. Assim como falam também que Jacó, daquela briga que ele teve com o anjo, né? Também foi uma visão. Não foi uma visão. Tanto que Jacó teve uma ferida, né, um machucado eterno na perna dele. Sonhos não dão machucados físicos, né? Então, é sonho mesmo que Deus usou. Ouçam o sonho que eu tive, e disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Então, o sol e a lua representam aqui os pais dele, né? E deles todos, e os irmãos, os outros irmãos, os 11, eram as outras estrelas. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando?
E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Então, que é inveja, coisas, né, que tá no coração do ser humano quando você não tem Deus, quando você não nasce uma nova criatura em Cristo, quando você quer viver uma vida, né, mais humana, digamos assim. Humana não, mais mundana, digamos assim, porque você vê uma pessoa sendo tratada melhor e eu não, aquela pessoa tem aquilo e eu não, aquela pessoa. Mas vai vendo. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Quando José, seus irmãos lhe arrancaram, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, então, disse a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aqui ele foi chamado de Jacó, por conta da, da túnica, né, que foi achada e que estava no sangue. Lembrem-se que ele se cobriu com uma túnica, com uma roupa do irmão dele, né? Vocês lembram disso? Para poder enganar o pai dele. É sempre interessante a gente voltar assim e ver que, por mais que seja sutil, às vezes a gente não percebe, Deus ele aplica a justiça dele para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Não tem essa coisa de, nós somos cristãos, a gente não tem essa justiça, não passa por isso, por aquilo. Pelo contrário, a gente, por carregar o nome de Cristo, Deus está sempre nos aperfeiçoando. Tem pessoas que acham que isso se chama castigo, tem pessoas que acham que isso se chama. Como é o nome daquela palavra? Karma, sei lá, eu acho que é karma a palavra, eu não acredito nisso. Tem pessoas que. Mas Deus, ele está sempre nos mostrando, sempre nos fazendo lembrar, né? O quão necessário é a gente se aperfeiçoar, é a gente melhorar, é a gente entender as nossas atitudes, as nossas ações. Às vezes a gente é tão teimoso e não vê que aí vai na dor, vai numa situação que a gente está lá embaixo.
Às vezes a gente percebe, às vezes a gente enxerga, não, nem sempre na nossa vida, às vezes a gente vê uma outra pessoa passando por alguma coisa, a gente aprende ali mesmo a evitar fazer, ou coisas assim, e aí a gente aprende no amor. Então tem sempre formas da gente aprender como Deus aplica essa justiça, né? Ou como ele diz em Provérbios mesmo, que é uma disciplina, que quem ama os seus filhos disciplina os seus filhos. O pai que ama os seus filhos disciplina seus filhos. Então, assim, a gente vê essas coligações que tem, e eu acho bonito a gente parar e reparar isso, né? Porque aquele foi chamado Jacó. E aí foi quando ele estava sofrendo pela túnica que ele não viu o filho morto, não viu o bicho comendo o filho, não viu, mas ele viu a túnica e foi exatamente aquilo que cobriu ele que fez ele enganar o seu pai, né? Então a gente vê isso sempre ligado, assim, as coisas de Deus sempre perfeitas e ligadas, ele sempre mostrando que ele está sempre nos ensinando de alguma forma. Aqui vai se tornar uma história feliz no final, mas a gente sempre aprende que se nós abrirmos os nossos olhos e corações para a gente poder ser aperfeiçoados por Deus, a gente poder aprender com Ele, a gente tem um final feliz. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam com todo o seu poder, sua alma, seu coração, sua... Por quê? A gente entende que quando Deus faz isso por nós, Ele nos ama, né? Você quando corrige uma pessoa com amor, você quando está ali ajudando a pessoa a aprender, existem ciclos na nossa vida, por exemplo, que eles são repetitivos. Acontece uma coisa e vai sempre acontecendo. Você fala, meu Deus, isso de novo, isso de novo, isso de novo. É como se fosse fases no videogame que a gente não consegue passar na nossa vida, porque tem alguma coisa que sempre volta para aquilo que sempre está acontecendo. Tenha certeza absoluta que tem alguma coisa ali que é necessário você aprender, que é necessário eu aprender. Alguma coisa necessária para que aquilo mude. Porque na vida cristã, na vida com Deus, né, a gente está sempre evoluindo. Sempre alguma coisa a gente está melhorando. Então, Deus não nos fez, não nos colocou num propósito de vida, ou numa história em que todas as coisas se repitam e você fica assim até o final da sua vida. Não existe isso. Tem propósitos que a gente trava na nossa vida porque a gente não consegue ir para a fase próxima, né? Porque a gente está ali parado e travado naquilo que eu sou assim, eu nasci assim, esse é o meu jeito, ou isso e aquilo, e Deus está dizendo: não, em mim, no meu filho, em Cristo, você não nasceu desse jeito, você renasceu para mudar. Em mim, você não é desse jeito, você é reflexo de Cristo, o jeito de Cristo. Então, Deus está sempre nos lembrando isso, sempre. Qualquer dificuldade que a gente tenha na vida, tem sempre aprendizado por trás disso. Deus não joga na nossa vida como se a gente fosse marionetes, problemas e fica se divertindo olhando para eles. Tem sempre um propósito, é seríssimo. A vida com Deus é seríssima. Ele leva a nossa vida é muito preciosa, é muito rara. A gente precisa entender que o preço que foi pago por nós foi um preço muito caro. Às vezes parece algo, né, que a gente já ouve tanto, já nem tem mais, mas se você parar para ouvir você mesmo falando, Jesus morreu, tudo que ele passou, todo, né, traição e medo, e chorando, e suando sangue, e chorando, e sofrendo, e pessoas ao redor dele sofrendo. Tudo aquilo ali foi para que nós pudéssemos ter salvação, para que a gente pudesse entender a importância que é invocar o nome dele, chamar o nome dele, falar com ele e ter acesso a Deus através dele, né? Ter acesso a ele. Então, isso é muito importante na nossa vida. E essa parte aqui eu não tinha parado para falar, não pensado em falar nisso agora especificamente, mas que bom que Deus fez eu falar, então é isso. Enfim, finalizamos a live. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, com o capítulo 38. E aí, capítulo 38, se eu não me engano, era Judá e alguma coisa, peraí. Deixa eu ver. Capítulo 38 é a história de Judá e Tamar. Uma história bizarríssima que nós vamos ler e entender ali. E ver onde Deus se encaixa, onde é que ele se encaixa na história com Deus e de Deus. Tá bom? Então a gente volta, se Deus quiser, amanhã, às 9 horas, para o capítulo 38. E fiquem com Deus. Espero ter sido uma live boa para vocês. Beijo a todos que estiverem online. Denis, eu já vi você aí hoje. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. É bom filme para vocês. E quem ainda não assistiu o filme, assista o filme que está lá no grupo. Bom, então, Obrigada. beijo. Beijo. Fiquem com Deus, todo mundo. Vocês também.